Sesc Verão 2026 oferece atividades esportivas para crianças a partir de 3 anos e a família pode participar também. Começo de ano com sinal de alerta ligado aqui no Hemocentro da Unicamp por conta do baixo estoque de sangue. Motos até 180 cilindradas não pagarão IPVA 2026 no estado de São Paulo. Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Luiz Iabico, faz um balanço sobre a nova reforma tributária. Olá, boa tarde. Sextou, 9 de janeiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar. Participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. A 31ª edição do Sesc Verão, que acontece aqui em Campinas, tem o tema Caleidoscópio Esportivo. E a Mina Abreu está no galpão multiuso do Sesc, onde acontecem as atividades, e vai nos contar como funciona, como participar, como aproveitar o período das férias escolares, com muitas opções. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. Olha, tem tudo para sair do sofá, para sair de casa e vir aqui com os filhos, com primos, com todos os parentes. A molecada tem essa opção. Estou aqui com a Cristiane Godoy, que é a técnica responsável pela programação do Sesc Verão, que neste ano tem um tema chamado Caleidoscópio Esportivo. E ela que vai contar pra gente sobre isso, que vai até o dia 22 de fevereiro. Cristiane, fala um pouquinho dessa proposta para nós. A proposta é apresentar para o público, para as crianças, adultos, idosos, quem estiver participando, diversas formas de se olhar e praticar esportes diferentes, né? Então a gente propõe aqui nesse espaço todo dia uma atividade diferente. Então se hoje está tendo badminton, amanhã pode ter ginástica, outro dia pode ter futebol. São diversas atividades que a gente propõe ao público para ele enxergar de diversas formas o esporte. Quando você fala em enxergar de diversas formas, é o seguinte, não é aquela regra que a gente tem já do futebol, digamos que oficial, ou do badminton oficial. Aqui nesse caleidoscópio, as pessoas que criam as suas regras, é isso? Nós sempre temos uma proposta inicial para a atividade, né? E os monitores vão trabalhando propondo outras ideias, outros movimentos para aquela proposta inicial, que às vezes vem parte da criança, parte do monitor, é bem interativo. De que idade a qual idade que se pode participar aqui do Sesc Verão? As atividades aqui do espaço são recomendadas para crianças acima de 3 anos de idade. E os adultos? Tem alguma coisa para os adultos? Os adultos obrigatoriamente têm que estar com as crianças? Como funciona? Nós pedimos sempre para as crianças estarem acompanhadas por um adulto responsável, mas os adultos, ao invés de ficar só olhando, podem participar junto, inclusive, brincar juntos com os filhos, com quem for trazer aqui, eles podem estar brincando junto. O Sesc, a gente sabe que muitas das atividades precisam ter a carteirinha do Sesc. No caso do Sesc Verão, também é exigido isso? Não, não é exigido. As portas estão abertas, é só vir, entrar e participar. Nós não solicitamos a credencial. De que horário a que horário funciona? De terça a sexta, das 10 horas às 20 horas, sábados e domingos, das 10 às 18 horas. E quando a gente pensa, olha, a pessoa veio hoje, brincou, pode vir todo dia, ou tem alguma restrição, depende do número de pessoas que estiverem aqui ou não. Chegou, brincou.
Aqui chegou, brincou, não temos restrição, pode vir todos os dias. Como eu disse, a gente sempre muda as atividades todos os dias, exatamente para atender também esse público que quer participar aqui, todos os dias. Quando a gente tem essa proposta de que esse caleidoscópio pode se transformar numa grande brincadeira, qual que é também esse incentivo do SESC para o esporte e também para as relações, inclusive das crianças? A gente conversou e daqui a pouquinho você aí de casa vai ver com alguns responsáveis essa importância, inclusive, de sair das telas e praticar algo, fazer algo diferente. Me fala dessa proposta também. A proposta é realmente poder trazer as pessoas aqui para o SESC, eles estarem praticando alguma atividade física, alguma brincadeira, interagindo com as outras crianças do espaço, porque a maioria das crianças aqui não se conhecem. Então, normalmente eles formam grupos, brincam juntos e a gente está sempre fazendo propostas diferentes para o espaço também, para eles poderem interagir. Você falou que há um convite, que é muito legal também para os adultos participarem com as crianças. Mas às vezes tem um adulto que fala, eu não vou porque chegando lá eu tenho que participar. Mas eu vi que quem não quer participar também pode ficar só sentado acompanhando. Isso, não é obrigatória a participação dos pais e dos adultos. Mas a gente sempre convida, mas se não quiser pode ficar sentado observando, auxiliando o seu filho, a criança que está responsável. Outra coisa, pode trazer lanche para se alimentar aqui, tem um lugar para se alimentar, porque às vezes quem está em casa pensa, e agora? O que eu vou levar para essas crianças comerem lá, entre uma atividade a outra? Tem água, vamos também falar dessa parte que é bem importante quando se sai com criança. Aqui pode trazer sua garrafinha de água, nós temos vários bebedouros disponíveis. Alimentação também pode trazer de casa, a gente só pede que não se alimente no espaço para não sujar o espaço que as crianças estão brincando, mas nós temos uma cafeteria aqui do lado e diversas mesas e cadeiras para poder tomar o seu lanche também. Atividades até o dia 22 de fevereiro. Quando e onde as pessoas podem acompanhar toda essa programação até o dia 22? Ou é só de uma forma geral e depois as pessoas chegam aqui e veem no dia o que vai ter? Como funciona? Algumas atividades a gente muda durante o dia, né? E outras a gente recomenda as pessoas a entrarem no site do SESC ou acompanharem as redes sociais, que a gente sempre está divulgando por lá as atividades novas que a gente tem. Ó, e tá aparecendo aí no seu vídeo, então, a programação, na verdade o site para você acompanhar a programação e também as redes sociais do SESC Campinas. E como eu disse, nós conversamos com alguns frequentadores que falaram, olha, tem tudo para vir para cá, confira. Me fala um pouquinho da importância do SESC Verão, você gosta todo ano de vir ou é a primeira vez? Me conta um pouco. Eu venho todo ano desde 2020, que aí 2020 foi o último, encerrou por conta da pandemia e depois voltou. E eu acho de suma importância, principalmente depois de uma pandemia, né, que muitas crianças ficaram dentro de casa, para retomar esse hábito da brincadeira, do esporte, de trazer profissionais capacitados para ensinar a gente. Então, eu acho maravilhoso mesmo. E essa questão de praticar o esporte de forma descompromissada com novas regras que vocês mesmos criam aqui. Sim. A gente adapta, né, para várias crianças quando chega, né, os professores eles têm essa capacidade de trazer para o lado lúdico também. Então eu acho maravilhoso, é muito bem. Todo ano a gente vem, é um espaço seguro, com brincadeiras muito saudáveis. A gente se diverte junto, é um momento de sair de casa no verão, né, com esse calor. E aproveitar, assim, cada brincadeira diferente que eles proporcionam pra gente é muito bacana. Vale a pena todas as crianças virem, a gente recomenda, né, Caio? E Caio, me fala das brincadeiras. O que você mais gosta de fazer aqui? Ah, agora que eu tô gostando é... Do badminton. É, do badminton. Ah, é? E aí você esquece a hora vindo aqui? Ah, sim. Kênia, me conta sobre as atividades do SESC Verão e como vocês aproveitam o que é oferecido aqui. Olha, as atividades do SESC Verão são muito variadas, a gente é frequentadora e a gente adora porque todo ano tem novas modalidades de esportes. A gente se desafia a fazer coisas que a gente nunca fez juntas, né, em família. E o acesso é público, eu acho um espaço muito bacana porque a gente convive com as outras crianças,
com os outros adultos que estão aproveitando aqui as férias de uma maneira muito interessante, né? Colocando o corpo em movimento e se divertindo. E para você, Isis, me conta um pouquinho, agora você estava pulando corda, o que você mais quer fazer aqui hoje? Eu adoro pular corda, mas também eu gosto muito de fazer várias coisas aqui no Sesc. Eu gostaria de ir no negócio depois para... Esqueci. Da exposição. Da exposição. É muito bom lá. Eu queria muito ir lá para ver como que é. A exposição sobre inteligência artificial que tem aqui, que ela está muito curiosa para ver também. Né? Período de férias, com as crianças também de férias escolares, aí acaba sendo uma alternativa bacana, né? De se trazer uma programação interessante, inteligente, atrativa, com muito esporte, muita cor, né? Então tá bonito esse ano, então as crianças gostam daqui, a gente frequenta bastante. Então, mas no Sesc Verão é a primeira vez ou todo ano que tem vocês estão aqui? Sim, todo ano a gente está por aqui. Como a gente já é frequentador assíduo do Sesc, então a gente já acompanha a programação já todo ano já. E a molecada aproveita e tira o estresse de não fazer nada em casa, né? Exatamente, e sair um pouquinho da tela também, né? Porque é uma alternativa interessante. Hoje em dia é muito cômodo ficar em casa, televisão, tablet, videogame, então é uma saída para poder movimentar um pouquinho mais o esqueleto e trazer um pouquinho de energia. Tá certo, então. Obrigada. Então vai lá brincar com a molecada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. E é isso, Gabriel. O Caetano ainda tá pequenininho, mas o André já pode, inclusive, trazer o Francisco. Eu pedi para a Viviane trazer o Francisco aqui, porque a partir dos 3 anos tem atividade para todo mundo, né, Cristiane? Isso mesmo, só chegar no Sesc aqui e vir participar. Estamos abertos esperando vocês. Olha, e você então que não pôde viajar, que está em casa, está em home office e não sabe o que proporcionar para as crianças a partir de 3 anos, nós temos adolescentes, jovens também participando e claro, você também é convidado. Venha aqui com a sua família e aproveite as férias de uma maneira sensacional. É com você no estúdio, Gabriel. É verdade, Mirna Abreu, meu Caetano tem apenas 1 ano por enquanto, fica lá, correndo pela casa com os brinquedos, mas em breve vai estar aí, viu, no Sesc, neste mundo lúdico, né, dos esportes, das brincadeiras, junto com o Francisco, filho do nosso repórter André Aranha. Muito obrigado, Mirna Abreu, e a Cristiane Godoy, né, pelas informações. Bom, agora 12:00 mais 12 minutos, hora de entrevista no Jornal Câmara Notícia, porque uma pesquisa realizada por uma consultoria no fim de 2025 apontou que 61% dos brasileiros pretendem procurar um novo emprego neste ano. É um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Então, como conciliar o desejo de mudar de emprego, crescer na carreira, receber um salário maior e sair da zona de conforto, de ser desafiado ou até de mudar de área? Bom, são questionamentos que ao longo da vida todo mundo passa. E por isso eu converso agora com a Renata Seudin, ela que é mentora de carreira. Então, Renata, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar desta entrevista. E primeiro, né, como é que você analisa essa pesquisa aí? Mais de 60% dos entrevistados querem mudar de emprego neste ano de 2026. O que isso te mostra? Seja bem-vinda ao Jornal Câmara Notícia. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos. Bom, a pesquisa ela mostra que estamos vivendo, né, uma taxa de emprego altíssima, né, a nossa taxa de desemprego está muito baixa. Com a taxa de emprego mais alta, é normal que o mercado fique mais aquecido e que a gente busque novas oportunidades, né? Você falou algo muito importante na sua introdução. É preciso sair da nossa zona de conforto, né? Muitas vezes a gente coloca como meta agora início de ano, quero um emprego novo, mas o nosso dia a dia, a nossa rotina vai fazendo com que a gente fique, né, naquela... deixou para lá. Então, é importante que, se você fez uma autoanálise para definir essa meta de mudar de emprego, de buscar uma nova carreira ou até mesmo um novo ramo de atuação,
que você entenda a sua motivação por trás disso, né? Para que não seja uma meta vazia, né? Então, entender quem você é hoje, o que você procura é super importante. Ô, Renato, você sabe que essa é uma brincadeira que eu já vi em rede social, né? Porque essa frase ela é muito falada, né? Olha, precisa sair da zona de conforto, precisa se desafiar para você poder crescer. E aí a brincadeira que eu vi na rede social é, pô, mas foi tão difícil eu chegar na minha zona de conforto, agora que eu cheguei as pessoas querem me tirar. Então isso é algo que eu acho que passa por todo mundo ao longo da carreira, né? Pô, conquistei muita coisa, esse emprego me deu algo, preciso de algo a mais, preciso de um novo objetivo, ou não, eu quero um novo objetivo, mas está tão bom aqui. Esse é um dilema que ao longo da vida todo mundo passa e com o passar da idade, isso acaba ficando um pouquinho mais difícil de fazer essa mudança ou não? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão da idade nesse momento, né? Especialmente nesses últimos anos, eu vejo o mercado voltando a valorizar a experiência, né? Voltando a se basear e confiar muito na geração X, porque a geração Z é diferente, então o mercado está voltando a valorizar profissionais um pouco mais, com mais experiência, né? Agora, eu acho que é normal isso que você comentou. Eu mesma vivi isso, né? Eu fiz uma faculdade que eu adorei, sou formada em engenharia, acho que eu fiz uma escolha super acertada. Fui consultora de empresas minha vida inteira, trabalhei por 24 anos, me tornei uma alta executiva numa empresa enorme no Brasil. E depois de 20 anos de carreira, mais ou menos, eu comecei a falar, mas eu não quero subir mais, eu também não preciso ganhar mais. Mas eu não entrei na minha zona de conforto. Passou a ser desconfortável estar ali sem querer fazer alguma coisa diferente, e eu estava muito cansada, né? Então, eu passei por um processo que eu acho que é o que a maioria das pessoas devem, né, se questionar, sem ser no impulso, mas numa questão de autorreflexão, o que que ainda me satisfaz e o que que não me satisfaz mais, né? Assim, aonde eu tenho prazer, né? E se o dinheiro não é mais uma questão, se eu atingir um patamar que é legal, eu posso me dar o luxo de sair mais daquela zona de conforto, né, do que eu estou acostumada e arriscar um pouquinho mais. Mas eu acho. Não, você Pode falou falar? coisas Pode importantes nessa sua resposta que eu quero pegar um gancho. Porque para quem está nos acompanhando, como é que acontece esse processo até você fazer a mudança? Um primeiro passo, por exemplo, é a insatisfação com o trabalho atual. A pessoa ela, às vezes está com dificuldade financeira, aí ela vai ficando preocupada, aí ela vai ficando sem motivação, e aí ela vai alimentando essa situação de opa, preciso sair daqui porque não está legal. É mais ou menos por aí, começa com uma insatisfação, vai muito desse autoconhecimento que você citou aí, ao longo dos dias ela vai começando a pensar que tem algo que está incomodando ela? Exatamente. Não é necessariamente o financeiro, né? Mas quando o acordar segunda-feira de manhã ou o ir dormir no domingo já é um sofrimento, porque segunda-feira de manhã a gente tem que trabalhar, essa ansiedade de determinadas atividades, de ter que performar determinadas atividades, ambientes tóxicos, né? Relações difíceis com chefes ou com equipes. A pandemia ela trouxe a oportunidade do trabalho remoto. Então, para algumas pessoas ficou muito difícil voltar para o presencial, para outras pessoas é o oposto, né? Quer voltar para o presencial e a empresa ficou completamente remoto. Então, entender qual é esse incômodo é muito importante, é o primeiro passo, sem sombra de dúvida, né? Posso passar para o segundo passo? Por favor. O segundo passo aí é entender justamente quem sou eu agora, o que que eu valorizo, né? O que que me traz prazer? Me traz prazer acordar de manhã e poder tomar café
com a minha família em paz ou sem correria. Ou me traz prazer não viajar mais a semana toda, passar a semana toda fora em viagens. Me traz prazer, no meu caso, eu tenho uma cachorrinha, adoro que ela fica no meu pé. Agora eu escrevo, né, também, e ela fica aqui no meu pé e eu passo o dia escrevendo. Então, o que te dá prazer? E, por outro lado, o que te drena energia? Porque são as coisas que você vai tentar evitar daqui para frente, né? Renato, queria abordar um outro lado com você também, para a pessoa que está desempregada ou nesta situação que quer mudar de emprego. Utilizar, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social profissional aí que muitas pessoas utilizam. É o caminho? Basta atualizar o currículo, eu vou postar uma ou outra coisa e vou ficar aguardando? É por aí ou não só? É importante você ter um LinkedIn atualizado. Isso é importante. Mas não garante emprego. Acho que, aliás, não garante nada. É o mínimo necessário, mas você precisa ser mais proativo nessa sua busca, né? Acionar sua rede de contatos, buscar proativamente empresas, pesquisar sobre as empresas, entender se elas estão com processo seletivo em aberto, conversar com pessoas que trabalham nessa empresa que é seu alvo, para saber como é que é a realidade, porque muitas vezes a vaga do emprego ela sempre vem descrita como a vaga dos sonhos, né? É aquela vaga que, nossa, meu Deus, eu preciso disso. E no dia a dia não é bem assim. Então, o recrutador ele vai olhar o seu LinkedIn. Então, você precisa ter ele ali. Mas não basta. E não é só ter ele ali que faz você ser procurado pelo recrutador. Muitas vezes você tem que ir na página, né, da empresa e se candidatar ativamente. Agora, a rede de contatos ela é fundamental. Para quem Dizer ativamente para os seus amigos que você está procurando, sabe? Para quem está nessa situação, por falar em rede de contatos, qual que é a importância ou qual que é a função de familiares, de amigos, de você ir atrás de pessoas que estão nesta área? Familiares, amigos são rede de apoio sempre. Então, até para ajudar você a fazer um movimento, é muito importante mobilizar também a sua rede de apoio. Para um casal, é difícil que um dos parceiros faça um movimento sem que o outro esteja bancando aquele apoio, né? Aquele movimento, desculpa, dando apoio àquele movimento. Então, a rede de apoio é fundamental. E dizer, né, falar para as pessoas, estou procurando emprego, se você sabe de alguma oportunidade, e ser explícito naquilo que você quer, né? Eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com pessoas, eu estou buscando oportunidades na área do agronegócio. Estou dando aqui algumas dicas de áreas quentes, né? Assim, que são áreas que tecnologia é uma área que vai crescer e continuar crescendo absurdamente, né? Inteligência artificial, saber trabalhar com análise de dados. Então, também perguntar para essas pessoas o que elas acham importante você investir em você mesmo, para atingir, né? Para se qualificar para essas vagas que estão surgindo o tempo inteiro. O mercado está aquecido. Ô Renata, neste processo de procura de emprego, de entrevistas, a gente sabe que tudo isso gera muita ansiedade, aflição, nervosismo, muitas vezes as contas estão chegando. Como que lida com o fator financeiro e uma questão de uma possível reserva? Qual que é a importância de tentar uma reserva financeira neste processo, até para tentar aliviar um pouquinho? Fundamental, Gabriel, é fundamental. Eu escrevi em dezembro, a minha grande bandeira foi: use o 13º para guardar um pouquinho de dinheiro e começar a sua poupança. E eu falo isso para quem está entrando no mercado de trabalho, né? Se você começa a guardar um dinheirinho, e é o que
Pode ser pouquinho, pode ser R$ 10 no começo, pode ser. Aí depois você aumenta para 15, você aumenta para 20. À medida que você vai crescendo na carreira, você vai colocando um pedacinho, um percentual maior do seu salário em aplicação, né, para render no banco. Isso te dá uma segurança para que no momento em que a insatisfação e o incômodo cheguem, a gente possa respirar. E até falar assim, em ambientes tóxicos, falar isso aqui eu não aceito mais, e poder sair sem comprometer a sua integridade mental, moral, física. Então, a caixinha, né, o guardar o dinheiro, tem que começar no dia 1. A criança, quando ela começa a ganhar mesada, ela tem que aprender dos pais sobre a importância de juntar dinheiro. O brasileiro, ele não tem educação financeira, devia estar na escola, né? Então, acaba sendo responsabilidade dos pais e de todos nós, como sociedade, ensinar os outros a juntar um pouquinho, economizar, aplicar seu dinheiro de forma inteligente. Não são nas bets, não são nos jogos de azar que a gente vai ganhar mais dinheiro, são em aplicações seguras. E é fundamental para a gente fazer essas mudanças no futuro. Este é um assunto recorrente aqui no Jornal Câmara Notícias. A gente sempre fala sobre a importância dessa educação financeira, principalmente nas escolas, com as crianças, ensinar desde cedo, né? Como lidar aí com o dinheiro, com os produtos, para crescer de uma maneira diferente, né? Entender essa relação aí com a questão monetária. Renata, infelizmente nosso tempo já está se encerrando. Para a gente poder encerrar, o que você enxerga como o mais difícil e o principal que a pessoa precisa fazer para tentar se aproximar deste objetivo de uma mudança ou de emprego ou de carreira? O principal é você ser honesto consigo mesmo, né? Você precisa entender o que não está funcionando e o que está funcionando e fazer essa análise interna. O mais difícil é dar o pulo. Nem sempre, né? Sair da zona de conforto. A zona de conforto, às vezes, significa ficar um período desempregado. Sim, porque eu quero algo melhor. Sair da zona de conforto significa, sim, terminar o expediente, gastar um pouquinho mais de tempo, mandando seu currículo ativamente para as empresas, indo tomar cafezinho com a sua rede de relacionamentos. Então, esse é o esforço, e começar esse movimento, eu diria que é o mais difícil, porque a oportunidade, ela existe, o mercado está aquecido. Renata, para quem está nos acompanhando, numa resposta anterior sua, você falou que está como escritora, então, por gentileza, onde as pessoas podem encontrar os seus livros e quais são? Meus livros estão aqui atrás, né? Eu tenho, o mais novo são As Perdas no Caminho. Eles são livros de autoficção, eles falam um pouco da minha trajetória, não necessariamente profissional, apesar de misturar também. Estão disponíveis na Amazon, principalmente, então fácil encontrar, mas nas plataformas digitais de forma geral. E eu pediria para as pessoas me seguirem, me procurarem e me provocarem no LinkedIn e no Instagram, que são as minhas redes sociais principais, porque eu adoro conversar sobre esse tema de transição de carreira, falar de período sabático. Eu fiquei 14 meses de período sabático e foi maravilhoso. Então me procurem, é Renata Seldin, né, meu nome, eu sou a única no mundo, então é fácil me achar, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Me procurem, mandem perguntas, que eu vou adorar continuar esse diálogo, continuar esse papo com vocês. Bacana demais, Renata Seldin, então muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. As informações que foram passadas aqui tenho certeza de grande credibilidade aí para o nosso público, e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Muito obrigada por me receber, estou à disposição. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde mais uma vez, a Renata falando aí sobre carreira, né, sobre novos rumos,
já que estamos iniciando o ano. A gente sabe que muitas pessoas aí, de acordo com essa pesquisa, têm este desejo de um novo emprego e até de uma nova área. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta sexta-feira. Vamos com as notícias da metrópole. O Hemocentro da Unicamp fez um alerta pelo baixo estoque de sangue. Nós preparamos uma reportagem para mostrar como você que está nos acompanhando pode ser um doador e ajudar a salvar vidas. O Hemocentro da Unicamp enfrenta, nesse começo de ano, um baixo estoque de sangue. Situação que preocupa profissionais de saúde e pode afetar atendimentos de urgências, cirurgias e tratamentos contínuos. A gente tem uma preocupação no começo de ano, né? Período de férias escolares. Normalmente as famílias estão viajando com famílias. Nesse período a gente percebe uma queda nas doações, né? E isso preocupa porque a necessidade de sangue não para, né? As pessoas continuam em tratamento. Quem depende de transfusões regulares, como pacientes oncohematológicos, por exemplo, eles precisam de sangue regularmente. Então a gente precisa que as doações continuem. E aí nesse período a gente percebe uma queda nos estoques, infelizmente. As bolsas de sangue são fundamentais para salvar vidas todos os dias. No entanto, a queda no número de doadores tem deixado os estoques do Hemocentro da Unicamp em níveis críticos, especialmente para alguns tipos sanguíneos. A gente fala sempre que todos os tipos são importantes, né? Mas a gente realmente passa por períodos com necessidades mais específicas. Nesse momento, a gente está com um estoque crítico dos tipos A e O, principalmente dos positivos, né? E negativos. A e B a gente está numa situação mais estável, mas o B negativo também a gente está precisando bastante. Independente disso, como eu falei, é importante que todas as pessoas compareçam nos postos de coleta e façam as suas doações, porque todos os tipos sanguíneos são necessários. Com o candidato à doação é realizada uma entrevista que tem como objetivo detectar os riscos ao receptor e as contraindicações à doação. Atualmente, a legislação prevê que o doador de sangue ele deve ter entre 16 e 69 anos de idade, lembrando que dos 16 aos 18, né, os menores de idade precisam estar com um termo de consentimento assinado por o responsável legal. Esse termo ele pode ser encontrado no nosso site, baixado e o doador trazer assinado pelo responsável. E se não fez nenhuma doação antes dos 60 anos de idade, não pode continuar doando. Mas caso já tenha feito, podem doar até os 69 anos. Para se cadastrar, é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto emitido por um órgão oficial. Ele vai passar por um atendimento inicial, onde a gente faz o cadastro. Depois ele faz uma pré-triagem, onde a gente verifica a pressão arterial, faz o teste de hematócrito, hemoglobina, que é aquela picadinha no dedo, para depois ele passar por uma triagem clínica, que é o momento de uma conversa com um profissional de triagem, para definir se ele está apto ou não para doação. É aí que a gente avalia as condições gerais de saúde desse candidato. Histórico de cirurgias, uso de medicamentos, comportamentos de risco. Tudo isso pode influenciar na doação, pensando na segurança do doador e do paciente que vai receber esse sangue. Todos esses critérios eles podem ser também consultados no nosso site. A pessoa acessa o link Critérios para doação de sangue e ali mesmo ele pode consultar várias situações com os intervalos necessários para a doação. Mas também, caso não encontre e queira tirar alguma dúvida muito específica, é possível ligar no nosso telefone, que está disponível no site, tem todas as informações dos postos de coleta, e ele vai falar com um profissional de triagem que já pode esclarecer sua dúvida antes mesmo dele comparecer no posto. Doar sangue é um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Se você pode doar, procure o Hemocentro da Unicamp e ajude a salvar vidas. A gente não tem material que substitui o sangue, então a gente depende desse altruísmo, dessa ação voluntária, né, e altruísta, para conseguir manter realmente o estoque transfusional, né, para todas as agências. Hoje nós distribuímos para uma população estimada em aproximadamente 7 milhões de habitantes. O Hemocentro da Unicamp ele é referência para essa população, para todos esses hospitais, dos diversos municípios aqui da região. Então a gente precisa que as pessoas se sensibilizem com essa causa e compareçam realmente para fazer a sua doação. Motocicletas de baixa cilindrada não vão pagar IPVA em 2026. A reportagem é de Rafael Turati. Em uma decisão que impacta diretamente o bolso de milhões de trabalhadores e condutores paulistas,
a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou o projeto de lei que isenta motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 180 cilindradas do pagamento do IPVA de 2026. Desde 1º de janeiro está valendo a isenção para motocicletas de até 180 cilindradas, desde que registrada em nome de pessoa física e devidamente regularizada. Se a pessoa não estiver regularizada, não vai haver a isenção. É necessário que ela esteja devidamente regularizada para que ela possa fazer uso do benefício. A isenção é um direito. Entretanto, o cidadão precisa cumprir com as obrigações legais pertinentes ao veículo. Sem estar regularizado, o benefício não funciona. E se a pessoa perdeu o benefício por não estar regularizado, por falta de licenciamento ou por débitos, ela, assim que ela regularizar, ela pode usufruir do benefício nos exercícios seguintes. De acordo com dados do Detran, na cidade de Campinas, a medida vai isentar 69.936 motocicletas do gênero. A medida traz um alívio financeiro significativo para quem utiliza o veículo tanto para locomoção quanto para o sustento diário, especialmente entregadores e prestadores de serviço. A ideia da isenção é justamente essa, é direcionar para a população de baixa renda, principalmente aqueles trabalhadores que utilizam esse tipo de moto para ter a sua renda. Tá? Então a isenção é, sim, direcionada para motos populares e normalmente utilizada para trabalho. O projeto também olha para a inclusão. Débitos de IPVA de 2021 de veículos de pessoas com deficiência ou autismo foram cancelados. Os deficientes eles já tinham esse privilégio, entretanto, eles tinham que apresentar uma série de documentações para provarem a sua deficiência. E a partir de agora, essa exigência não é mais necessária. Hora das notícias do Legislativo, porque Comissão Especial de Estudos faz balanço para avaliar e debater a reforma tributária, os impactos na Receita Municipal e na estrutura da Secretaria de Finanças. O presidente da Comissão Especial de Estudos, o vereador Luiz Abico, fez um balanço sobre os trabalhos realizados na Câmara Municipal de Campinas. A nova reforma tributária foi o tema central dos debates. A reforma tributária é um assunto aí que está começando a cair no debate da população, porque terá início a partir de 2026. Já em fase de experimento, o início da reforma tributária que estará alterando o imposto incidente nos municípios, tirando o ISS, né, da área do município, e o ICMS, que é o imposto estadual, juntando-se numa sigla chamada IBS, e na área da Receita Federal, na área federal, o CBS. Então, é um tema que a Câmara Municipal também tem a obrigação de esclarecer e levar à população esse tema muito importante que vai mexer no bolso de cada um. Foram 7 reuniões com temas importantes sobre o cenário com a nova implantação e os impactos na Receita Municipal. Todos os assuntos relacionados às finanças do município, né? Como o ISS deixará de existir e será uma composição junto com o imposto estadual, que é o ICMS, cabe ao município tomar precauções, prevenções para o futuro do município. E cabe à Câmara Municipal levar esse debate, trazer esse debate junto à população, chamando os técnicos especializados na área para tentar esclarecer e dar apoio à Secretaria de Finanças do nosso município. Aliás, o secretário Caiado está de parabéns, ele participou de todas as 7 reuniões, ele está muito interessado no assunto e o relatório final dessa comissão com certeza embasará algumas decisões que o secretário de Finanças terá que tomar no município para prevenir o impacto não negativo, mas o impacto na arrecadação de finanças do município a partir da reforma tributária 2026. O parlamentar destacou a importância do Executivo em participar ativamente das reuniões. O Executivo terá que tomar algumas providências, especialmente na estrutura do fisco, na arrecadação do novo imposto que vem por aí, porque a parte digital, a parte eletrônica será muito importante. Então nós acreditamos que a estrutura tecnológica da Secretaria de Finanças será importante para que Campinas não perca a arrecadação. Esse é o nosso objetivo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, além de analisar projetos, realizou diversas audiências públicas que incluem a prestação de contas
e a lei orçamentária do município. Formada também pelos vereadores Fernanda Souto, Luiz Iabico, Nick Schneider e Eduardo Magoga, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara é presidida pelo vereador Carlinhos Camelô. Além de analisar projetos que tratam de matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos públicos, entre outras que envolvam o dinheiro da prefeitura, o que inclui o orçamento, a comissão também realiza audiências públicas de prestação de contas do município. Ela é importantíssima para essa casa, que todos os projetos que ele traz aqui relacionados a orçamento, arrecadação, despesas públicas, passam por essas comissões da gente aqui. E elas são devidamente aprovados esses projetos ou rejeitados esses projetos, entendeu? Que não vai para a pauta. Quando aprovado, ele vai para a pauta para ser votado aqui pelos vereadores. Então, acho uma comissão muito importante. Quando os projetos ficam parados através das comissões, atrapalha tudo, e a nossa comissão ela tem trabalhado muito. Mais uma vez, agradecer a todos os vereadores que compõem essa comissão. O parlamentar resumiu as atividades dos trabalhos de 2025. Nós tivemos aqui o orçamento, a última reunião ordinária foi 11/12. Produção legislativa, tivemos 12 projetos de lei PLC aprovado pela comissão, 5 projetos de lei ordinária, 2 projetos de resolução, 4 ofícios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também. E nós temos aqui projeto em destaque também, que foi os processos do Tribunal de Contas referente às contas do exercício 2007, 2020, 21 e 22. Também tivemos da Prefeitura, do prefeito Dário e também do anterior prefeito Hélio, que foi as contas deles que foram passadas pelas comissões de finanças. Audiências públicas realizadas, nós tivemos aqui gestão no primeiro quadrimestre e no segundo de 2025, avaliação de metas fiscais, tivemos abertura de crédito especial de orçamento da Câmara, discussão do PPA, que é o projeto de plano plurianual. Então, a comissão ela tem trabalhado muito nesse quesito. Você sabia que os projetos, antes de virarem lei, precisam passar pela avaliação das comissões e votação dos vereadores aqui no Legislativo? Para você entender como funciona, nós vamos acompanhar o quadro Passou pela Câmara de hoje. A Lei do Laço Branco tem o objetivo de mobilizar e engajar os homens na prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, por meio de palestras, atividades educativas, eventos e campanhas. Em Campinas, essa mobilização existe desde 2021. Mas para isso acontecer, você sabia que esse projeto passou pela Câmara? O projeto de lei ordinária de autoria do ex-vereador Marcelo da Farmácia foi apresentado em 23 de março de 2021, aprovado em 2 discussões em 12 de maio e 23 de junho e sancionado em 21 de julho do mesmo ano. É um projeto que eu busquei ele, a gente buscou ele legal, vamos fazer, ele vem do Canadá, teve a discussão de morte, feminicídio, ataque a mulheres. Então, a gente está bem caliente em cima desse projeto. Agradeço a todos aí, os vereadores que estão dando apoio, dos colegas, mas é um projeto assim, de laço branco, que é dezembro. Por exemplo, outubro rosa, novembro azul, dezembro branco, para favorecer as mulheres aí que estão sendo muito judiadas, apanham, e não tem a lei para poder ajudar. Então, essa lei vem para poder ajudar. Professor. A Lei 16.103 passou a fazer parte do calendário oficial de eventos do município, com ações durante todo o mês de dezembro. No ano passado, encerrando um ciclo de ações, a Prefeitura de Campinas reuniu cerca de 200 pessoas, entre servidores municipais e representantes de diversas secretarias, para uma palestra sobre a importância da conscientização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Os homens, eles ficam um pouco alheios a essa mobilização. E a luta para reduzir, para acabar com a violência
contra a mulher não é das mulheres. A luta é da sociedade, mas também e principalmente dos homens. A gente não está só falando de feminicídio, a gente está falando de violência emocional, a gente está falando de vários tipos de violências que não respeitam a mulher como ser humano. E a gente está falando de humanidade. Se a gente quer uma sociedade onde minhas filhas possam ter segurança, onde elas possam ter liberdade, a gente tem que mudar muito. E aqui é um ato que a gente começa para que a gente possa semear essa mudança de cultura, essa mudança de comportamento. Em 2024, Campinas registrou mais de 1.700 notificações de violência contra as mulheres, um aumento de 12% em relação a 2023, de acordo com os dados do Boletim SIS9, Sistema de Notificação de Violência em Campinas, divulgado em dezembro do ano passado. A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Alessandra Herman, ressaltou que os homens precisam ser atuantes nessa causa. Mas o que a gente sente falta e que a gente está percebendo que precisa dar uma ênfase maior são nas políticas de prevenção. E é por isso que a gente está fazendo essa mobilização com os homens, com os jovens, porque isso sim, né, a gente precisa prevenir. Ontem, na terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta venceu o Real de Roraima e terminou com 100% de aproveitamento. Quem saiu na frente foi a equipe de Roraima. Aos 12 minutos, a zaga da Ponte afastou mal. E aí, Pepeu, do meio da rua, acertou este lindo chute no ângulo. Sem chances para o goleirão da Macaca. 1-0 Real. Até que aos 31 minutos, José Veloso foi lançado e atropelado pelo goleiro dentro da área. Pênalti que o próprio atacante cobrou com maestria, a bola para um lado, o goleiro para o outro, tudo igual 1-1. No segundo tempo, aos 13 minutos, Vitor Hugo foi calçado dentro da área. Mais um pênalti. Desta vez, Nicolas Araújo foi para a cobrança e o goleiro Willi defendeu. A Ponte não se abateu, continuou pressionando. Até que aos 30 minutos, Nicolas invadiu a área, foi até a linha de fundo na velocidade e atropelado novamente pelo goleirão. Então, mais um pênalti marcado. Desta vez, Vitinho bateu de cavadinha no meio do gol para fechar a conta. Final, Ponte Preta classificada em primeiro 2, Real de Roraima eliminado 1. Fim da primeira fase, Ponte Preta 100%, 3 jogos, 3 vitórias e agora aguarda o adversário da segunda fase, que sai do confronto entre Francana e Cruzeiro. Se enfrentam hoje às 9h30 da noite. Lembrando que 8 jogadores foram para a equipe profissional. A Ponte está com problemas para formar uma equipe diante do Corinthians na estreia do Paulistão. Então a Macaquinha vai desfalcada para este duelo da segunda fase, que nós vamos contar a história na segunda-feira aqui no Jornal. Bom, e tem mais Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque hoje, às 6h45 da noite, o Guarani enfrenta o Naviraense. Se o Bugre vencer, se classifica. Se empatar, vai precisar torcer por pelo menos um empate do Assisense diante do Atlético, que jogam às 9h da noite. Bom, e tem mais futebol, mas agora dos profissionais. Acabou a espera de meses, né? Desde o final de outubro, Ponte e Guarani não entram em campo. E amanhã o Guarani estreia no Campeonato Paulista, 6h30 da noite, contra o Primavera, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. É um Guarani 2026 completamente diferente. Foram 15 contratações. A única ausência é o atacante Maranhão,
porque ele machucou a coxa, vetado pelo departamento médico. Então o técnico Matheus Costa tem um bom elenco agora para montar a formação titular. Vamos ao provável Guarani para o torcedor ir se acostumando. Kaique França no gol, Cicinho na direita, Rafael Donato e Jonathan Costa, a dupla de zaga, e o Emerson Barbosa, um remanescente na lateral esquerda. Meio campo de William Farias, Igor Pereira e Diego Torres, e na frente Mirandinha, Guilherme Parede e Luca, provável Guarani. E no domingo, 4 horas da tarde, a Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Situação da Ponte complicadíssima por conta do transfer ban. A Ponte não vai entrar em campo com as 11 contratações que foram realizadas. Como eu disse anteriormente, os 8 jogadores que se destacaram aí na Copinha vão compor o elenco para este duelo. A Ponte segue com problemas financeiros e aí é um tema que tem atrapalhado, a vida do técnico Marcelo Fernandes. Uma provável Ponte tem Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Simon e Diego Leão, que é jovem da base, a dupla de zaga, com o João Gabriel improvisado na lateral esquerda. Meio campo deve ter Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Diego Tavares, Elvis e Serginho e o Gé no comando do ataque. Jogo complicado para a Ponte e claro que na segunda-feira a gente conta a história também desta partida. Bom, 12:00 mais 50 minutos, já tem agenda cultural com dicas para o fim de semana. Mas antes, o repórter Rafael Turati pediu passagem, repórter na rua, tem prioridade. Vai começar a campanha de popularização do teatro. Durante um mês, uma programação especial, diversas atividades aqui pela cidade. Eu sei que o Rafael Turati está com convidados importantes, então seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal Câmara Notícia. Como vocês podem ver, eu estou aqui no Teatro Castro Mendes, porque a tradicional campanha de popularização do Teatro de Campinas está de volta neste ano de 2026. E quem vai contar um pouco mais sobre a programação é a secretária municipal de Cultura e Turismo, que está aqui ao meu lado, Alexandra Caprioli. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda. São mais de 20 espetáculos para adulto, para criança. Conta um pouco mais para a gente. A campanha ela é um grande incentivo às artes cênicas, E esse ano a gente tem muitas produções, a gente teve um recorde de inscrições, porém a gente tinha a possibilidade de atender 20 produções e a gente vai ter infantil, adulto, e o mais legal é porque são preços populares, esse período de férias, todo mundo buscando programação para a família, então pode encontrar aqui com a gente bastante atividades. Dentro do nosso site da prefeitura, quando você acessa, tem lá um banner bem grande, campanha de popularização, você vai comprar pelo Simpla, é muito fácil. Os ingressos são a preços populares, R$20 o adulto, R$10 a criança. Então é uma forma de incentivar e poder acompanhar toda essa programação, que é bastante importante para a gente nesse período. O pessoal já está fazendo as montagens, porque a abertura é amanhã, dia 10, e a campanha vai até o dia 7 de fevereiro? Isso, a gente de quinta a domingo tem sempre as produções e é muito importante porque a gente tem atividades em horário da tarde, normalmente para as crianças, à noite com peças adultos, tem musicais, então dá para acompanhar lá todas as atividades e prestigiar, porque realmente com preços populares e podendo conhecer aí todas essas companhias que estão se dedicando, foram selecionadas porque tem conteúdos muito importantes para a gente passar aqui. E, secretária, qual que é a proposta dessa iniciativa? Olha, de fato é um fomento, Quando a gente faz atividades como essa, como a campanha de popularização, é a gente trazer para a população uma programação onde o preço não é um problema, onde de fato é incentivado, e ao mesmo tempo, durante o mês de janeiro, todo mundo fica procurando atividade, que as crianças estão de férias, então é uma forma também de uma convivência em família, E as artes cênicas são uma estrutura importante, um elemento importante dentro da cultura, e é uma forma da gente, então, viver esse ambiente do teatro com bastante atividade e poder conviver, os adultos e as crianças, conhecendo um pouco mais aí sobre as produções. Todos os espetáculos serão aqui no Teatro Castro Mendes?
Isso, a gente esse ano está fazendo aqui no Castro Mendes, porque apesar do centro de convivência estar aberto, hoje a nossa estrutura aqui tem mais lugares, né? Ela está toda preparada para isso, então a gente vai acolher todo mundo aqui nesse período. E, secretário, o processo de seleção dos espetáculos contou com a participação do Conselho Municipal de Política Cultural? Isso, essa construção das políticas públicas se dão através do Conselho, mas tem todo um critério, como eu disse, esse ano foi recorde de inscrições, então tem todo um critério da seleção dessas produções que vão estar acontecendo, de forma que a gente pudesse, entre as 62 opções, escolher as 20 que realmente estariam merecendo estar aqui nessa programação. A gente adoraria ter uma programação que pudesse atender tudo, e o Conselho faz essa curadoria junto conosco para poder oferecer o que há de melhor nas produções. E conta mais um pouco pra gente sobre a programação, né? É uma vasta programação, como você falou, tem para adulto, tem para criança. Esse ano eu acho que está super variado. Então a gente tem realmente as peças infantis que visam aí estimular as crianças, porque a gente sabe que o teatro ele traz essa questão da imaginação, né? Ele é muito lúdico para as crianças, é muito legal. As peças adultas são bastante variadas. Esse ano a gente tem musicais que são muito interessantes, as pessoas gostam muito. Então eu acho que a gente conseguiu realmente trazer uma variedade de programação que vai agradar todos os gostos. Então, com certeza você vai achar uma peça, uma produção que vai se encaixar naquilo que você gosta. E para o pessoal que está em casa, né, como que faz para ver a programação, né, a divulgação dos espetáculos? Então, olha lá no campinas.sp.gov.br, que é a página, o portal da prefeitura. Logo na página inicial tem um banner, campanha de popularização. Você vai clicar e vai ver por data, horário, temática, você pode escolher adulto ou infantil, e a programação está inteira lá. Qual você escolher, já tem o link para você fazer essa compra, e como eu disse, a preços bem populares para que todo mundo se sinta incentivado a vir. É para as famílias aproveitarem esse período de férias, né? Esse restinho de férias, né, secretária? Exatamente, eu acho que é uma maravilhosa forma, né? O teatro é uma forma maravilhosa de você aproveitar suas férias. Secretária, muito obrigado por todas essas informações, né, sobre a campanha de popularização do teatro de Campinas deste ano de 2026. Uma boa tarde, uma boa tarde no caso. Obrigada. E pessoal, como a gente falou, né? A abertura da campanha é amanhã, né, da iniciativa é amanhã, dia 10 de janeiro, e vai até o dia 7 de fevereiro. E a peça, né, o espetáculo de estreia de amanhã, a abertura oficial, é às 3 horas da tarde, com o espetáculo infantil Alice no País das Hortaliças. E quem vai conversar mais comigo sobre esse espetáculo é o Rodrigo Lopes. Pode vir aqui, Rodrigo, por favor. Ele que é o produtor cultural desse espetáculo. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Conta um pouco mais pro pessoal de casa, né, o que é essa peça. É uma peça infantil. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos em casa. Alice no País das Hortaliças, a gente fez uma adaptação do clássico, né? Alice no País das Maravilhas. Só que a gente traz a história de uma criança, Alice, que não gosta de se alimentar bem, ela prefere comer mais os pacotinhos, né? Os industrializados, os ultraprocessados. E aí, ao longo de um dia, do primeiro dia de férias dela em casa, ela tá com o braço quebrado, não pode sair para brincar. Ela tem que ficar em casa, na cozinha, com o pai dela, preparando a alimentação, né? E aí, através desse dia na cozinha, os personagens vão ganhando vida nessa cozinha e vão mostrando para Alice a importância de ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, para que ela consiga se recuperar, né? Ela está ali com o braço quebrado, para que ela tenha uma boa recuperação, para que ela tenha um bom crescimento. E aí, a partir desse dia na cozinha com o pai, ela, de maneira lúdica, aprende que é importante comer bem, né? Não só comer os industrializados, mas também ter uma alimentação mais dedicada e cuidada, balanceada. A peça é para toda a família, então? É uma peça para toda a família, todo mundo se diverte. Os pais se divertem muito também, né? Porque eles ficam olhando para as crianças e falam, olha, tá vendo? Porque a gente entende que é muito comum, né, nessa fase de infância, as crianças terem uma certa seletividade alimentar. Então, a gente pensa de trazer esse espetáculo para reforçar mesmo, né, para que as crianças sejam incentivadas e aprendam, né, a real importância, né, da alimentação saudável. Quanto tempo de peça? Esse espetáculo ele tem aproximadamente 60 minutos e
60 minutos de muita graça, risada e cores. E Rodrigo, você, né, como produtor, qual que é a importância, né, da cidade realizar iniciativas como essa? A campanha já é um calendário, né, de Campinas, é ótimo que a gente tenha essa oportunidade, e eu costumo dizer que é uma oportunidade de mão dupla, né, que a campanha exerce, porque ela oportuniza que artistas, né, da região, artistas locais, tenham um espaço, tenham uma casa para apresentar, e também oportuniza que pessoas que não frequentam possam vir, né? Então, preços populares que facilita, né, com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de cultura artística. E para amanhã, para a nossa abertura, a gente tem um espetáculo gratuito, né? Então, a gente consegue fazer esse espetáculo gratuito graças à parceria público-privada. A gente tem patrocínio de empresas, né, que possibilita que a gente traga isso de forma gratuita e faça com que desperte a vontade das pessoas de virem ao teatro, estarem inseridas no contexto cultural da cidade e aproveitar o que tem de bom, né, para curtir. Então, para a gente finalizar aqui, Rodrigo, reforça o convite para o pessoal que está em casa, né, porque eles devem vir para cá acompanhar a peça amanhã de abertura, Alice no País das Hortaliças. Vem todo mundo para o teatro, aproveita amanhã, o espetáculo é gratuito, a abertura da campanha de popularização do Teatro de Campinas. O espetáculo é às 15 horas, a distribuição dos ingressos será a partir das 14 horas, 1 hora antes, então é só chegar na bilheteria, retirar os ingressos. Ao longo do mês a gente tem ainda mais vários espetáculos, é só acompanhar a programação com ingressos vendidos no Simpla, né, dos outros espetáculos, só adquirir os ingressos, vir participar, aproveitar a oportunidade que a cidade está tendo de ter esse momento cultural, né? E prestigiar os artistas locais e viver as férias também, né? Rodrigo, muito obrigado por todas essas informações e orientações. Dar um spoilerzinho do que o pessoal vai encontrar amanhã e um bom espetáculo amanhã. Muito obrigado e até amanhã todo mundo. Obrigado mais uma vez, viu, Rodrigo? Então, Gabriel, só relembrando, a abertura, né, da campanha de popularização do Teatro de Campinas 2026 começa amanhã, dia 10 de janeiro, às 3 horas da tarde e vai até o dia 7 de fevereiro. Lembrando que todos os espetáculos vão ser aqui no próprio Teatro Castro Mendes e as informações atualizadas sobre datas, horários, classificações indicativas e os valores dos ingressos poderão ser consultadas no calendário de eventos da Prefeitura de Campinas no próprio site da Prefeitura. Vou falar mais uma vez aqui para vocês, www.campinas.sp.gov.br, que lá você encontra tudo certinho, mais informações sobre todas as peças, né, os mais de 20 espetáculos da campanha de popularização do teatro de 2026. Gabriel, volto com você no estúdio e traz o Caetano para vir aqui assistir aqui a peça, hein? Um abraço e um bom final de semana. A gente já está aceito, o Caetano vai assistir sim a peça. Muito obrigado ao nosso repórter Rafael Turati. Claro, né? A disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Alexandra Caprioli, que é a secretária municipal de Cultura, e ao Rodrigo Lopes, que é o produtor da peça Alice no País das Hortaliças. Bom, e além da campanha de popularização do teatro, tem muitos eventos neste fim de semana aqui em Campinas. Tem exposição, tem oficina de esportes no Sesc, tem estreias no cinema e muito mais. A partir de agora, é a nossa agenda cultural. E a agenda cultural de hoje começa com as dicas de cinema. Agentes Muito Especiais é um filme em que Jeff e Johnny alimentam o sonho de ingressar na polícia do Rio de Janeiro. Apesar dos obstáculos no treinamento, eles aceitam a arriscada missão de se infiltrar em uma penitenciária para desmantelar o perigoso Bando da Onça. Após participarem de uma fuga estratégica, a dupla se vê envolvida no roubo de uma joia valiosa. Agora, em meio aos criminosos, os aspirantes a heróis precisam usar todo o seu talento para cumprir a lei e provar que realmente levam jeito para o ofício. Eu tenho horror. Não, horror eu também não tenho, não. Agentes Muito Especiais. Virei bandido, virei viado e não tem mais volta. Ser viado não tem mais volta. Ainda bem.
tô super adaptado. Família de Aluguel é um filme em que Philip é ator americano que vive em Tóquio e enfrenta dificuldades para encontrar bons trabalhos. Sua trajetória muda ao ingressar em uma agência de família de aluguel, onde usa o seu talento para interpretar papéis na vida real, como pai, marido ou amigo para os clientes solitários. Nessa imersão em uma cultura diferente, ele descobre que suas atuações agora possuem um significado profundo e genuíno, transformando a vida das pessoas e a sua própria percepção sobre a arte de atuar. And what you'll discover is that they stay with you. This is amazing. It's cool, but it's fake. You know, sometimes it's okay to pretend. Tom e Jerry, uma aventura no museu. A dupla volta agora em uma nova aventura com a bússola mágica. Tom trabalha como segurança no museu e durante uma de suas clássicas perseguições após a invasão de Jerry, a dupla acaba ativando o objeto e viajando no tempo por acidente. Em uma era desconhecida, eles são confundidos com guerreiros enviados dos céus e precisam, pela primeira vez, deixar a rivalidade de lado. Agora, Gato e Rato devem trabalhar juntos para desvendar os mistérios da bússola e encontrar o caminho de volta para casa antes que fiquem presos no passado para sempre. É aquilo, né? Quem não tem cão, caça com gato. Adorei. O Centro de Convivência Cultural de Campinas abriga a exposição Fábio Penteado, Pétalas e Estrelas. Ela acontece de quarta a sexta-feira, das 2 horas da tarde às 6 horas e aos sábados, das 11 horas da manhã às 5 horas da tarde. No Sesc Campinas, várias atrações e atividades no Sesc Verão. Nas vivências, caleidoscópio esportivo, movimento que transforma. Com monitores do espaço, o evento vai até o dia 22 de fevereiro, de terça a sexta, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Sábados, domingos e feriados, das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde. Ela acontece gratuitamente no espaço multiuso e é para as crianças de 3 anos, acompanhadas de um adulto de referência. Já a oficina Novos Esportes também acontece no mesmo espaço gratuitamente e é voltado para crianças com idade a partir de 6 anos, acompanhadas de um adulto de referência. As atividades vão até o dia 22 de fevereiro, de terça a domingo, das 11 horas da manhã ao meio-dia e das 3 às 4 horas da tarde. Muitos jogos e brincadeiras que utilizam elementos esportivos da ginástica, atletismo, entre outros, é o que promove o Espaço Movimento de 3 a 6 anos, que acontece no Sesc Campinas, de terça a sexta, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Aos sábados, domingos e feriado, a atividade acontece às 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Já o pickleball é voltado para as crianças com idade a partir de 6 anos, acompanhadas de um adulto responsável. É muito mais que um esporte de raquete. É uma experiência inclusiva que promove saúde, bem-estar e conexão. A atividade é oferecida nos dias 10, 11, 17 e 18 de janeiro, à 1h30 da tarde e às 5h30 da tarde. Já para aqueles com idade a partir de 12 anos, aula aberta com práticas corporais. Nos dias 11 com yoga, 18 com pilates, dia 25 movimento consciente e também outra programação em fevereiro. As atividades aos domingos acontecem das 10 horas da manhã às 11 horas.
Em Campinas, a campanha de popularização do teatro acontece de 10 de janeiro a 7 de fevereiro e reúne diversas companhias e grupos teatrais da região no Teatro Castro Mendes. A programação é atualizada com frequência no portal da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. Eu sou a Alice e a gente quer convidar vocês para virem assistir o espetáculo Alice no País das Hortaliças, que vai abrir a campanha de popularização do Teatro de Campinas. Vai ser nesse sábado, dia 10 de janeiro, às 15 horas, no Teatro Castro Mendes. E é gratuito. Isso, então vem assistir a gente. Também no sábado é dia de conferir o Andante, às 8 horas da noite, e no domingo, às 7 horas da noite. Ainda no domingo, a campanha traz a peça Forever Saltimbancos, às 3 horas da tarde. E na cidade ao lado, Valinhos, também tem peça teatral. É o Reino Encantado, que vai ser apresentado no Parque da Cidade, domingo, às 11 horas da manhã. Fim de semana chegando e para quem quer sol, calor, tempo firme e nada de chuva, a notícia é boa, viu? Porque tanto no sábado quanto no domingo o sol aparece durante todo o dia, a nebulosidade diminui e com isso o tempo fica seco e calorão, viu? Termômetros registrando aí altas temperaturas. Olha só, já estão aqui na minha tela. Para o fim de semana, então, 10 de janeiro, amanhã no sabadão, mínima de 21 e máxima de 35. E no domingo, a mesma condição de mínima de 21 e máxima de 35 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana e eu volto na segunda-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.